Fala, nação! Saudações rubro-negras, beleza? Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Vamos para esse corte, vamos para esse pré-jogo entre Flamengo e Corinthians daqui a pouquinho, hein? Pela Libertadores no Maracanã. Vamos acompanhar tudo aqui no canal. O pré-jogo e o pós-jogo é aqui também. Já se inscreve aqui no canal, dá essa moral, vai fortalecer muito, vai ajudar muito o nosso trabalho para o nosso crescimento. Então, galera, vamos para mais um vídeo. Olha, o Flamengo não levou gols em 6 dos últimos 8 jogos. É perceptível como melhorou o sistema defensivo do Flamengo, hein, companheiros? O time como um todo melhorou, né? O Dorival arrumou o time como um todo. Eu tava olhando ali naquele ônibus, estava pensando assim, o Bachola tá lá dentro daquele ônibus. Você sabia disso? Do Flamengo? É o Bachola. É que Bachola era o apelido do Everton Ribeiro quando jogava com o William e o Fagner. No Nas Corinthians. divisões de baixo, vão se encontrar lá. Ele tinha mesmo, apelido bem de lembrado, Bachola bem e tal. Bem lembrado. Alguns podem ter pensado... Apelido que se justifica, por sinal, né? Ele é baixinho. Exato. Não se trata do Romário, se trata... Eu pensei que era o Romário, quando você falou, foi o exato. Romário, tá no... Mas era o apelido do Everton e tal. E, assim, o Dorival arrumou o time como um todo, né? Sem inventar muito, como a gente disse ontem, acho que sem precisar usar o que já não estava lá. Todos já estavam ali. Exato. Todos já estavam ali, foi uma questão de arrumar a casa. Chegaram os reforços, vai olhar para o banco hoje, um banco maravilhoso, cheio de opções para ele mexer. Estão no banco, já foi. Mas estão. O time, a defesa é quem? Davi Luiz e Davi Léo? Luiz e Léo Pereira. Então. Aliás, uma informação importante. Davi Luiz está pendurado. Caso o Flamengo passe e ele leve um cartão amarelo hoje, ele não enfrentará o adversário na primeira partida da semifinal. Ele é o jogador do Flamengo que entra em campo pendurado. E não vai ter pela frente, talvez tenha um só dos que o Pascoal se referiu aqui. Eu sempre falava isso também há um tempo atrás. O Corinthians trouxe esses caras para jogar os grandes jogos. E aí o Roger não fez um jogo como titular na Libertadores. O Roger Guedes, que é o artilheiro do time, eu também não entendia. Nunca foi. Então hoje ele não vai ter. O Paulinho está machucado, o Renato Augusto, as notícias são de que ele vai ficar no banco de reservas. O Juliano não está, a princípio, no time escalado. O Roger Guedes parece que também não. Vai com o miúdo, o William e Yuri. O Buena está pintando essa notícia aí que pode ficar de fora. Ou seja, talvez só o William dessa turma toda que você queria. Então o Davi Luiz vai estar mais tranquilo. Davi Luiz conhece bem o William também. Sim, tal, né? Jogaram juntos na seleção, no Chelsea. Mas essa de não tomar gols, isso aí é muito bom, né? Essa conversa rola lá, a defesa ganha confiança. E esses 8 jogos, quantos com essa dupla? Uns 3 ou 4, ou mais até já com o Léo e o Davi. Sim, mais. Os jogos de Libertadores, Andou sim. trocando, né? Time reserva. Copa do Brasil também, né? Aliás, com o Davi Luiz e Léo Pereira juntos, o Flamengo ainda não perdeu. Pois é. Esse é um detalhe. Igual a zaga do Fluminense, né? Exatamente. Mas assim, eu acho E que... não era a duplazinha que a gente imaginava que seria titular, né? Não era. Não seria. O Léo Pereira, a maioria, né, dos torcedores rubro-negros não acreditavam nessa recuperação. É mérito, sim, do Dorival. Mas a gente fala da dupla de zaga e é legal elogiá-los, porque quando toma gol, sempre são eles os mais cobrados. Mas nesse esporte coletivo que é o futebol, a defesa não se resume a 2 zagueiros. É uma composição de sistema de jogo para que até esses jogadores se sintam mais seguros, né, para exercer a função deles. Então, o Dorival, nessa mudança tática do time, traz o Everton Ribeiro mais para meia mesmo, né, faz ali um losango. Um terceiro volante, então, a gente está pensando que assim, tem uma linha de 4, que é o Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, que fica bem. Felipe Luiz, que faz quase a mesma função que fazia com o Paulo Souza. Muita gente falava que o Paulo Souza jogava terceiro 3 zagueiros e eu nunca concordei com isso. Sempre discordei. E o Felipe Luiz mantém esse posicionamento. Chega por trás, dando um apoio, não é um lateral como o Rodinei, que chega lá na frente, né, apoiando. Só que agora o Everton Ribeiro é um meia ao lado do Thiago Maia e do João Gomes. Sim. E ainda tem uma composição pelo lado direito do Gabigol que merece elogio. Eu que pego às vezes no pé dele, né, porque perde alguns gols, mas o Gabigol, para jogar com o Pedro, se adaptou ou ajudou
a mudar de posição, jogar mais pelo lado direito, volta às vezes para marcar ali, ajuda pelo lado direito, dá um helpzinho. Ou seja, todo mundo está colaborando. Todo mundo, o Arrascaeta, todo mundo colabora para o Flamengo ter um sistema mais compacto, mais sólido, que beneficia esses zagueiros. E eu gostaria de destacar... Pronto, sessão abraços. O William também fazendo aniversário hoje. Felipe Luiz também. Então, sessão dos aniversariantes. É verdade, William Felipe Luiz Zagallo, nosso mestre Zagallo, único campeão mundial de futebol. Alô, Zagallo, mestre Zagallo, anos, rapaz, nos assiste, hein? Abraço, Zagallo, um beijo no coração, muita saúde, beijo, felicidade para você, Zagallo. Zagallo que tem história também no Flamengo, foi jogador do Flamengo, foi treinador do Flamengo, e para meus amigos, para isso, a gente está falando do sistema defensivo do Flamengo, Davi Luiz, Léo Pereira, o Zinho falou de toda uma ajuda da equipe, de todo um sistema, mas tem uma posição que o torcedor do Flamengo andava desconfiado há algum tempo, e a chegada há pouco tempo do Santos passou confiança. Veja aí, são 8 jogos, ele passou 6 sem levar gol. Desde que estreou no Flamengo, o Santos levou apenas 2 gols. E um deles foi aquele contra do Rodinei, que deu a vitória do Corinthians em cima do Flamengo em Itaquera pelo Campeonato Brasileiro. Defesas por jogo, média 1,9, aproveitamento de defesas 88,2%. São 7 vitórias, um empate neste último período aí de 8 jogos, 91,7% de aproveitamento. Tá aí o Santos no gol do Mengão, hein? Ele tem uma particularidade que eu acho que é positiva para o goleiro, ele não larga a bola. É fato, Pascoal. Desde o tempo do Atlético Paranaense, a gente falava, ele é um goleiro diferente, porque ele pega a bola. Porque a maioria, isso é uma forma geral, o goleiro se desfaz da bola, se desfaz do problema. Né? E muitas vezes repassa o problema para quem vem na zaga, para os jogadores que vão brigar por uma bola que quase sai pela linha de fundo, e aí briga o lateral brigando pela bola. O Santos não. O Santos é um goleiro que pega a bola. Você chuta no gol, ele faz questão de defender. Ele dificilmente larga uma bola. Ele não é goleiro voador, né? Ele é um goleiro que se posiciona muito bem embaixo dos paus. Eu vejo uma deficiência no Santos, que é a saída de bola cruzada na área, mas se só eu que vejo, é só uma observação minha. Se são muitas outras pessoas que vêm, já passa a ser uma avaliação do que está acontecendo. Mas a minha observação, ele tem algumas falhas na saída de gol, mas ele é um baita goleiro. Ele é um baita goleiro. Tanto é que está representando, e muito bem, a equipe do Flamengo. Olha lá, Pascoal, imagens do Rio de Janeiro, à noite na cidade maravilhosa, uma noite especial. De qualquer maneira, teremos foguetório no Rio de Janeiro hoje. Se o Flamengo se classificar, foguetório. Se o Flamengo for eliminado, foguetório. Vasco, Botafogo, Fluminense, seus torcedores soltarão fogos. O foguetório é certo esta noite. Normal, né, Pascoal? É normal. Hoje teremos foguetório na cidade do Rio. A pergunta ali: Santos foi a melhor contratação do ano que fez o Flamengo por tudo isso que estamos falando aqui? Qual é a sua opiniãozinho? Olha, assim, era um setor, né, que assim, o garoto Hugo Souza, que é muito bom goleiro, mas como é um garoto, ainda está sendo moldado, lapidado, oscila, perdeu um pouco a confiança. O torcedor também vaiou, né, o garoto durante o jogo. Ele até recebeu um apoio de todos os companheiros, depois fez bons jogos. O Diego Alves nem se fala, né, porque depois que voltou da contusão não foi o mesmo, e a própria diretoria parece que com os treinadores já descartaram, né? Ele não é a primeira opção. Apesar que o Dorival chegou e começou a dar uma moral para ele. Hoje até me parece que ele é o segundo. O Hugo Souza virou o terceiro. Mas o Santos, pelos números, pelo que ele fazia no Atlético Paranaense, chegou à seleção brasileira. Campeão olímpico. Então, assim, os números mostram menos gols. A defesa toda melhorou, o time nesse comportamento defensivo melhorou. O Flamengo sempre foi bom ofensivamente, continuou produzindo. Alguns jogadores caíram de rendimento, sim, mas o Flamengo continuava fazendo gols.
gerando situações ofensivas. Agora, tomava gol demais. Bolas aéreas, o Pascoal diz até, na opinião dele, que o Santos não sai bem. Mas sofreu demais com isso, com outros goleiros e com outros defensores. Achava-se que com a volta do Rodrigo Caio, que é um belíssimo jogador, esse sistema melhoraria. Não aconteceu. Então vem mesmo com a chegada do Santos e com o Dorival. Então a gente vê nomes maravilhosos, né? O Cebolinha, Vidal, o Davi Luiz, que está jogando, esse já está jogando. Mas os outros ainda não engrenaram, não jogaram, né? Principalmente o Vidal e o Cebolinha. Então o Santos, que vira o titular absoluto, e ele joga todos os jogos, porque goleiro não se poupa, né? Então ele joga brasileiro, joga as Copas, e chegou com segurança, parece que já está lá há muito tempo. Sim. Foi acolhido pelos atletas, pelo torcedor. Se machucou e voltou como titular. Se torna uma contratação fundamental. Foi a mais útil, né? Pode ter sido a melhor, mas foi a mais útil. Sim. Não foi a de maior badalação, vamos dizer assim. Mas é o único que já é titular absoluto, porque nem o Davi Luiz, caso tivesse o Rodrigo bem, eu não sei se a dupla seria Rodrigo e Davi. E o Davi demorou a engrenar, né? Então, bem, né? Quem é que vai ser daqui para frente? Agora vai ser o Davi, vai ter essa sequência, Davi e Léo Pereira, mas... sei lá, o Rodrigo vai demorar para aliás, voltar. o Rodrigo Caio continua no tratamento conservador da lesão no menisco e, infelizmente, ainda existe a possibilidade dele passar por uma cirurgia no joelho. Ainda não está confirmado. Mas assim, o Santos não, né? A gente podia até questionar se o Davi ia ser Davi Luiz ia ser titular, agora está se firmando, veio o Pablo para essa posição, o Léo apareceu bem de novo e tal, mas o Santos não teve isso, né? Ele veio para jogar e entrou e tá lá. É o único titular. Então eu considero assim a mais útil. Está sendo Será que desculpa, Mauro, mas até uma pergunta. Olha, eu fazendo pergunta para você. Olha só, invertendo os papéis. Prazer enorme. Um erro do Paulo Souza, porque o Santos chega e ele não coloca, né? Não. Ele não coloca. E aí ficou aquela coisa, um vai ser goleiro de Copa e o outro goleiro de campeonato. Será que esse também não foi um erro do Paulo Souza, né? De tantos que ele cometeu? Exatamente. Mas assim, com relação a melhor, depende do custo-benefício. Como diz o Zinho, nem badalado ele foi, mas está aí prestando serviço. E agora, em todas as competições... Até o momento é que está sendo mais eficiente, né? A Fiel está cantando, hein? A Fiel está cantando, a Fiel está lá no Maracanã, a torcida do Flamengo está chegando ao Maraca. A torcida do Corinthians chegou primeiro por questão de segurança, entrou antes, depois entrou a torcida do Flamengo. Estamos mostrando aí a Fiel, vamos mostrar também a nação que vai tomando conta aí do Maracanã, hein? Que a torcida do Corinthians vai cantar o jogo todo. Vai cantar. A torcida do Corinthians não se furta a ajudar o time durante o jogo. É verdade. Viu o torcedor que falou? A gente não reclama antes. Vamos jogar para ver o que vai acontecer. Então o torcedor aposta nisso, né? De que o time possa produzir dentro de campo. Enquanto tiver bola rolando, a torcida está ajudando. O único dia foi aquele jogo contra o Santos que o Silvinho perdeu o emprego. Eu nunca tinha visto a torcida do Corinthians vaiar durante o jogo. É verdade. Aquele dia eu vi. E aí o Silvinho acabou perdendo emprego por conta da pressão. E diga-se de passagem que semana passada também na Arena Corinthians, a torcida do Flamengo também marcou presença bem cantando forte lá. Fala aí. A gente está falando de contratação de atletas para jogar no campo. Mas a contratação realmente que é a maior contratação é do Dorival. Fala, nação! Esse foi mais um vídeo aqui pro canal. Corte, pessoal comentando bastante sobre as contratações do Flamengo, quem se encaixou melhor nesse time. Concordamos com o Zinho, por favor. Santos, uma excelente contratação. Estávamos precisando de um goleiro seguro, como é ele. Titular absoluto, fazendo a diferença. Mas, para mim, a melhor contratação, acima de Vidal, acima de Santos, acima de Everton Cebolinha, acima de qualquer jogador que ainda possa chegar nessa temporada, é Dorival. Fez completamente a diferença com o elenco, gerindo essa equipe, gerindo esses jogadores com nome, com peso, com ego, e o homem está fazendo a diferença. Nação, ficamos por aqui então, mas se inscreve no canal para acompanhar o nosso pós-jogo do Mengão contra o Corinthians. E hoje eu tô chutando que vai ser uns 3-0 pro Mengão. Então, nação, tamo junto. Saudações rubro-negras.